Programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG, apresentação, professor Enio Luiz Spaniol. Carta em repúdio à corrupção e em defesa da República. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o programa Nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, programa das quartas-feiras de manhã, às 10h30. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo, professor Enio. E hoje temos uma temática muito importante para ser discutida, a questão da corrupção. Quem são os nossos convidados para esse programa? Estamos aqui com o César Luiz Pazold. Seja bem-vindo, professor, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, orador do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, IASC, presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, a CALEG, professor no curso de doutorado em Ciência Jurídica da Univale, ex-diretor da ESAG, advogado e cientista político. Seja bem-vindo, César. E também estamos com o professor da ESAG UDESC, Fábio Pugliese. É advogado e doutor em Direito, Estado e Sociedade pela UFSC, mestre em Direito Econômico e Financeiro pela USP, e com especialização em administração na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e também é membro efetivo da IASC. Eu diria que a temática que vamos discutir hoje é atual como nunca no Brasil. O problema de uma crise intensa que o Brasil vive atualmente em função de atos de corrupção. E foi lançada pelo IASC uma carta de repúdio à corrupção e em defesa da República. Este é o tema central da discussão que nós vamos realizar hoje. Em todo caso, eu queria, antes de começar a falar desta carta, pedir para o professor César me dizer em que período o senhor foi o diretor da ESAG. Vou me localizar melhor. Eu ingressei na ESAG como professor em 1969, né? E estive... Quase no início da criação da ESAG. No ano seguinte. Eu só não fui fundador por um ano, né? Fui chefe de departamento por 15 anos seguidos, num período em que a chefia do departamento era preenchida. Eu era chefe do departamento de Ciências Sociais. Era preenchido por eleição entre os seus pares. Eu fui reeleito 15 vezes em seguida. Não havia remuneração pela chefia, a gente mantinha as aulas que tinha e ainda tinha que cuidar prazerosamente, né? Começamos no tempo em que a sede da ESAG estava lá do lado do Corpo de Bombeiros, ali na Praça Getúlio Vargas. E a minha circunstância de ocupar a direção foi muito específica. Eu era diretor de graduação, que de fato era o vice-diretor, e o meu diretor titular na época, fomos eleitos em chapa. Eu fui candidato na eleição anterior, não fui eleito. Na eleição seguinte, fui eleito vice-diretor. E o meu diretor renunciou um ano antes de completar o mandato, por motivos de ordem pessoal, e eu assumi, fui diretor por um ano, para meu orgulho e honra, porque eu sempre estive muito vinculado à ESAG. Até hoje eu tenho uma relação que eu considero fundamental com a ESAG. Que ano foi este? Eu fiquei de 1969 a 1989, né? E fui diretor em 1986. 86. Quantos alunos na época a ESAG tinha? O senhor se lembra? Entre 400 e 500, né? Fazíamos muitos cursos de pós-graduação lato sensu. Nós somos pioneiros aqui em Santa Catarina nos cursos de pós-graduação em administração pública. Eu tive a oportunidade de lecionar em muitos deles. E se somássemos esses alunos, chegaríamos aos 600. Né? Uma diferença, né, professor Pugliese? Hoje temos alguma coisa em torno de 2.000 alunos. Ah, sim. Na ESAG. Na ESAG, porque a ESAG hoje tem economia, tem administração pública e... Nós só tínhamos administração e gerência, se chamava o curso. Por isso ela se chamava Escola Superior de Administração e Gerência. Né? Eu queria perguntar também, antes de iniciarmos mais uma temática, o que é IASC? Professor Pugliese, explique um pouquinho melhor o que é IASC. O Instituto dos Advogados de Santa Catarina, que me honra muito pertencer ao Instituto dos Advogados de Santa Catarina, ele foi fundado antes da Ordem dos Advogados do Brasil. E teve sempre uma função de defesa, professor Pazold sabe, e vivencia isso muito bem, tá? De defesa da ordem democrática, da justiça. Honramos defender a ordem jurídica com independência,
os interesses legítimos com dependência. Ontem eu falava com o nosso presidente, o Dr. Sidney Carlin. Tem essa particularidade, não é, professor Passold? Os advogados são intelectuais, não só escrevendo os artigos. O professor Passold, inclusive, o senhor que falou, deixei a ZAG para ser advogado. Porque nas petições, na defesa dos interesses, os advogados desenvolvem ideias, desenvolvem novas possibilidades, novos raciocínios. Do ponto de vista da macrociência, eu gosto sempre de lembrar que o acadêmico chega num ponto, do ponto de vista das ciências sociais, que recorre a Raimundo Fauro, o autor de Os Donos do Poder. 2 volumes alentados, não é, professor Passold? Excelente obra. Excelente obra. Que sempre foi advogado a vida inteira, nunca exerceu atividade acadêmica. E na sua luta como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, conseguiu a volta do habeas corpus no início da década de 70. Chamava atenção da necessidade da reforma do nosso sistema político durante as suas entrevistas na década de 90. E hoje a experiência constitucional de 1988 está enfrentando a questão da reforma política. Isso é também muito importante falar. Se eu pudesse só dar um Pois toquezinho não, rapidamente, claro. se me permite, é muito importante voltarmos ao IASC. Né? O Raimundo Faoro, infelizmente, não foi do IASC, nem do IAB. Mas a peculiaridade do IASC é a primeira. Ele fundou a OAB de Santa Catarina. O IASC vai fazer 84 anos e a OAB vai fazer 82. O grupo nuclear do Instituto dos Advogados de Santa Catarina é que fundou a OAB em Santa Catarina. E ele foi um órgão de resistência. A ditadura Vargas, o IASC foi resistente. No regime militar ele foi resistente. Ele tem uma tradição, como disse o professor Fábio, eu só estou completando porque acho importante, ele tem uma tradição de luta e resistência mesmo. O nosso presidente durante o período do regime militar foi o Henrique Stodic. E o Henrique Stodic sofreu muito para manter e exercer a presidência e a independência do Instituto dos Advogados de Santa Catarina. E aproveitando, frente ao nosso tema, né? O Instituto dos Advogados de Santa Catarina, que é o IASC, ele escreveu, em conjunto com todos os advogados, uma carta em repúdio à corrupção e em defesa da República, não é isso? E aí eu queria aproveitar e trazer ao tema qual é a posição do Brasil no ranking de corrupção que movimentou vocês a escreverem essa carta. Qual que é a posição atual? Eu lhe digo o seguinte, mais do que as estimativas de bilhões de dólares, que certamente, ou de reais, que têm se perdido nesse processo, o que nos preocupa até como professores são as gerações futuras. A cada momento que acontece algo desse tipo, o professor Passold lida com a área de saúde, e a carta dele, o texto dele que inspirou essa carta e a palestra do dia 25 de março, é a saúde, geração futura. O que será desse país? Nós tivemos, como escreve Joaquim Nabuco, 300 anos de escravidão até 1888, e os resquícios das deformações que nós vivenciamos nesses séculos se prolongam até hoje. E os advogados, qual o diferencial dos advogados ao se manifestarem? É que nesse momento em que nós estamos discutindo, não é, professor Passold? Existe um colega nosso defendendo uma pessoa injustamente, né? Que não está sendo observados seus direitos trabalhistas, que não está sendo despejada da sua casa junto com a sua família, está preso injustamente, nesse momento, às vezes recebendo um pouco mais do que os seus honorários da OAB, e se é que às vezes recebe por troca de algum bem. Então, o advogado, ele está ligado à sociedade civil. Eu acho que é importante frisar o papel do advogado num programa desse, não é, professor? Eu queria então que o professor Passold tentasse explicar um pouquinho qual é a filosofia, qual é a intenção, qual é um pouco o histórico dessa carta de repúdio, onde é que você quer chegar com isso? Em primeiro lugar, é importante dizer que foi uma decisão unânime, num primeiro momento da diretoria do IASC, num segundo momento do Conselho Deliberativo, que é uma instância importante no IASC, e aí se convocou uma Assembleia Geral e foi aprovado que faríamos um documento objetivo, tanto que ele tem 1,5 página, ele é bem objetivo,
a respeito da corrupção, iríamos colocar a posição por causa do já referido aqui por nós, professor Fábio e eu, o compromisso histórico que o IASC tem com democracia, com transparência, etc. Então nós fizemos uma reunião extremamente produtiva lá na Assembleia Legislativa. Muito significativamente a nossa reunião foi no auditório que se chama Paulo Stuart Wright, que foi um dos heróis mortos durante o regime militar no Brasil. E lá se discutiu muito, estabelecemos as diretrizes principais de como o documento se encaminharia e seria redigido. E a principal delas é essa conexão que o próprio título já diz. No momento em que você combate corrupção, você tem que estar comprometido com a República. Não é? Porque é incompatível, e eu pessoalmente defendo muito isso, tem um artigo em que eu defendo muito isso, a corrupção é incompatível com a coisa pública, ou seja, com a República. Não é? E isso foi o pré-requisito. Do ponto de vista metodológico, em seguida foi escolhida uma comissão de redação. Essa comissão de redação fez o primeiro esboço da carta, e assina a carta, inclusive, em homenagem à composição, e aprovada pela Assembleia Geral, a carta foi distribuída, está sendo distribuída a autoridades e ao público em geral. E é uma oportunidade importante essa que a Rádio Desk está nos dando para divulgá-la. O núcleo dela é exatamente enfrentar a corrupção nas três faces dela: na face ética, na face política e na face jurídica. A carta e a comissão de redação foi felicíssima, porque conseguiu, em uma carta curta, tocar nesses pontos nodais da corrupção. O ato de corrupção é uma agressão à democracia, então essa é a face política dela. Por que ele agride a democracia? Porque ele agride a transparência, que é um requisito da democracia. Porque é da natureza da corrupção ser insidiosa, né? Ser mentirosa, é feito de forma escondida, né? Então ela agride a democracia, do ponto de vista ético, e os demais valores relacionados com o bem comum, né? Ela agride o direito, a face jurídica, essa é óbvia, ela é crime constitucional, é crime civil, é crime penal, é crime tributário, uma das especialidades do Dr. Fábio sabe disso e ensina a respeito disso. E ela também tem esse lado que é importante da face política, né? São as três faces. A repercussão, já houve alguma repercussão, impacto, resultado um pouco dessa carta? Como é que vocês estão sentindo isso? Professor Spaniol, essa é uma oportunidade que a Universidade do Estado de Santa Catarina, e gostaria até agradecer a posição que o professor Arnaldo José de Lima, nosso diretor da Universidade do Estado de Santa Catarina, a reitoria da UDESC, tem dado essa possibilidade do IASC, não, professor? Fazer esse tipo de manifestação. Isso é um passo muito grande da própria UDESC. Eu diria que esse é o grande passo dessa carta. Minha avaliação, professor Pazzo. Sim, é uma repercussão importante aqui, mas nós já tivemos manifestações de políticos a respeito da nossa carta e de jornalistas. Obtivemos o apoio de alguns jornalistas na divulgação. Houve repercussão. O que nós precisamos fazer agora, que é um segundo momento, é justamente o que está acontecendo hoje aqui, é levá-la para as escolas, né? Transformá-la num instrumento de educação política e de cidadania. Interessante. Então a carta ela trabalha com uma espécie de reeducação. Sim. Tudo bem. Porque eu estava querendo ver qual seria o impacto definitivo dela quando apresentado para a sociedade, né? É tentar aumentar a consciência e a cidadania, né? Especialmente nos jovens. Porque a nossa esperança, como o professor Fábio diz, de ter uma redução significativa de corrupção, ela está no futuro, né? No presente temos que administrar o que está acontecendo, resolver o que está acontecendo, punir quem tem que ser punido, corruptores e corrompidos, né? E agora, o grande desafio é diminuir. Como isso vai diminuir? Isso só se diminui com educação política e com cidadania. Nós temos patamares internacionais iguais ou piores do que o nosso, como a Itália num dado momento, hoje não tanto, né? E a Itália venceu como? Combatendo ardorosamente e fazendo consciência política e educação de cidadania, né? O importante também é o seguinte, que no momento atual tem muitas denúncias. Quer dizer, juridicamente, vocês que são os advogados, é importante que também as denúncias estejam materializadas, no sentido de que a gente poder efetivamente fazer a punição que o senhor falou, professor Pazzo.
Nós não temos que tomar sempre muito cuidado. Um denunciado não é necessariamente um criminoso nem culpado, né? A nossa Constituição é muito feliz ao estabelecer o devido processo legal e, portanto, a produção de provas. Ninguém vai ser condenado sem a sentença estar transitada em julgado. Esses cuidados nós temos que ter. Agora, nós temos evidências no momento de esquemas de corrupção, não apenas o da Petrobras, outros também, que são extremamente sérios fortes, né? E fortes. E aí a gente, como os senhores falaram, é importante pensar nas gerações futuras para tentar minimizar essa situação. Eu diria até mais, dentro da própria área, o professor Pazzold nos honra ser professor de Direito Tributário da ESAG, a produção dessas leis, tá? E aí a questão da reforma política, porque o direito tributário se baseia nas leis que são votadas no Congresso Nacional. É isso quando eu falo que a experiência constitucional de 88 está enfrentando o nervo da representação política, que para a minha área, direito tributário e direito econômico, é essencial, porque é onde são votadas as leis. E é a partir da lei que existe tributação, então existe possibilidade de criar outras formas de se tributar, descobrir outras bases tributárias que não penalize o consumo, como nós assistimos. Às vezes a corrupção pode ser uma consequência de uma questão originária, quando você fala da própria lei. Eu li outro dia Joaquim Nabuco, e ele identifica a questão da escravidão. Nós tivemos 300 anos de exclusão nesse país que até hoje as chagas estão abertas. Isso não se resolve por decreto, né, professor espanhol, cientista político, professor Pazzold, com toda a sua experiência. E formação acadêmica, verão que isso não se muda de uma hora para outra. E educação não. E também meios de vida e saúde, né, professor Pazzold? É verdade. Eu tenho uma formação na área da saúde também, fiz mestrado e doutorado em saúde pública, né? Me interesso pelo problema, atualmente não atuo, de vez em quando estou em banca examinadora relacionada com saúde, legislação de saúde, mas de qualquer maneira, no caso específico da corrupção, ela se espraia, né? Ela tem esse poder, infelizmente, de se espraiar na estrutura governamental, na estrutura de poder. E eu acho que isso acontece porque o grau de consciência e cidadania é pequeno, ainda, muito. Perfeito. É sempre bom conversar sobre isso. Eu estou aqui para aprender, principalmente, né? Estou ouvindo vocês aqui e aprendendo bastante. Mas, no mais, a gente está com um tempo já contadíssimo aqui. A gente agradece muito pela presença dos dois, né? O professor César Luiz Pazzold. E com o professor também nós agradecemos o Fábio Pugliese, professor da ESAG UDESC. Muito obrigado pela presença e pela temática. E parabéns pela carta, pelo trabalho feito. Muito obrigado. Agradecemos o convite, a oportunidade, né, professor Fábio? Obrigado ao colega, professor espanhol. Obrigado pelo ter partilhado esses momentos com o professor Pazzold. Igualmente, com o professor Fábio ESAG, também. muito bom. Muito obrigado. E a gente agradece aos ouvintes que estiveram conosco na sintonia desse programa. Nas Entrelinhas, volta quarta-feira que vem. Bom dia. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.